Olá, bem-vindo ao meu canal, espero que Deus te abençoe. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre honra, que é algo meio raro nos nossos dias, mas extremamente importante. No livro de Isaías, nós encontramos o seguinte texto: o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o povo fala uma coisa e faz outra. E é sobre isso que nós vamos falar. Honra. No dicionário, honra, vou ler aqui com você, ó. Honra quer dizer reconhecer o valor de alguém, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Então, eu honro uma pessoa quando eu reconheço quem ela é na minha vida, o que ela significa na minha vida, certo? Eu também queria ler com você o livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Deus falando o seguinte, olha: o filho respeita seu pai, o escravo respeita seu senhor. Sacerdotes, eu sou o pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me perguntam: quem? Nós? De que maneira desprezamos o teu nome? Então, Deus está dizendo aqui no livro de Malaquias: vocês respeitam os homens, vocês respeitam a autoridade, mas vocês não me respeitam, vocês não me honram, vocês não temem o meu nome. E temer aqui não é de ter medo, mas é de honrar, de saber quem é Deus na vida deles, né? É eu e você saber quem é Deus nas nossas vidas. Queridas, por isso, honra é um assunto muito importante para nós cristãos. Satanás, ele tem feito de tudo, né? Tem nos forçado e nos levado a um estado de desonra. Nas pequenas coisas, nas pequenas sutilezas do dia a dia, nós temos ensinado os nossos filhos a desonrar, nós estamos ensinando a geração que tem vindo a desonra. Então, presta atenção. Uma geração que não sabe honrar pai e mãe na qualidade de pai e mãe, jamais vai honrar Deus. E nós estamos vendo através dos desenhos animados, dos comportamentos na escola, né, das atitudes entre os colegas e os amigos, e na própria casa, né? A desonra. Então, a honra é algo muito sério e muito importante. Aí você vai me perguntar, como é que a gente desonra? Como é que Satanás nos leva, nos encaminha para a desonra? Através de pequenas atitudes, murmuração, fofoca, contendas, né? Que nós promovemos nos bastidores contra aqueles que nós deveríamos honrar. E a Bíblia diz, como é que eu digo que eu amo a Deus, que eu honro a Deus, que eu respeito a Deus, se eu não honro as pessoas, se eu não amo as pessoas e se eu não respeito as pessoas? Há uma contradição nisso. E Deus já disse isso para nós. Isso é incoerente. Você não pode dizer que me ama sendo que você nunca me viu, se quem você vê todos os dias você não consegue amar. Então, Satanás, ele sempre vai trabalhar nas pequenas coisas. Ninguém tropeça numa montanha. Nós tropeçamos e machucamos em pequenas pedras, pedregulhos que encontramos ao longo do nosso caminho. Vou te dar exemplo. Ananias e Safira, né, era um casal que no tempo dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar essa história. Todo mundo ali, eles estavam vivendo um avivamento, né, por conta de Jesus. E eles estavam vendendo as suas coisas e entregando dinheiro aos pés dos apóstolos, porque eles acreditavam que Jesus iria voltar no tempo deles, na geração deles. Então, nada mais fazia sentido. E as pessoas começaram a vender, a entregar para os apóstolos o dinheiro. E Ananias e Safira também decidiram fazer isso, mas isso, gente, era de livre, espontânea vontade. Não existia um movimento, ninguém obrigou a fazer isso. E Ananias e Safira, eles fizeram um combinado. Eles venderam uma propriedade, pegaram metade do dinheiro e eles combinaram levar metade do dinheiro aos pés dos apóstolos. Só que chegou lá,
Pedro pergunta para Ananias: Ananias, foi isso mesmo que Deus falou para você? Para você trazer todo o dinheiro da sua propriedade? E Ananias falou: foi isso que Deus mandou ele fazer, mandou eu fazer. E pá, caiu morto lá. Quando vem Safira. Ela vem, entra no templo e o Pedro faz a mesma pergunta para ela e ela, né, ela mente como marido, ela diz sim, foi isso que Deus mandou fazer. Entregar tudo, mas eles não entregaram tudo, eles entregaram apenas uma parte e eles morreram. Queridos, prestem bem atenção, aqui o problema não está na quantidade que eles entregaram, o problema não está na quantia que eles entregaram, o problema está em como eles fizeram isso. Presta atenção, Satanás não os impediu de levar o dinheiro. Satanás apenas os instigou a não levar tudo. Eles levaram apenas uma parte. E eles tinham feito um compromisso com Deus, não é com os homens. Isso se chama desonra. Ok? É desonrar. É você não confiar e não respeitar e não entender com quem você está lidando. Quem está acima de você. Entenderam isso? Então, eles não morreram porque eles não levaram tudo. Eles morreram por contar mentira. Que não era necessário. Eles poderiam ter chegado lá e falado: olha, a gente decidiu vender a propriedade, nós vamos dar metade vai ficar para nós. Tá tudo bem. Hoje, a gente não cai morto quando a gente conta uma mentira, não é verdade? Não cai. A gente não morre fisicamente, mas a gente morre espiritualmente. Isso é um pouco difícil da gente entender, porque como a gente não morre fisicamente, né, a gente não tem essa percepção de desconexão que vai acontecendo ao longo da nossa vida com Deus. Vai acontecendo uma disruptura. Eu vou me afastando de Deus, né? Com as pequenas desonras, as pequenas mentiras, as pequenas fofocas, as pequenas dissensões que eu vou participando, me envolvendo ao longo da minha vida. Um agricultor, quando ele planta, ele joga a semente na terra e ele tem convicção e certeza absoluta de que ele vai colher. Certo? Ele coloca a semente lá, tampa com a terra e vai embora. Só que ele não abandona a semente. Ele volta para tirar o mato, ele volta para ver se tem formiga, ele volta para ver se tem praga, ou seja, ele tem todo um cuidado com a semente que ele plantou, com aquilo que ele colocou na terra. E a pergunta, você também faz isso? Você também tem cuidado para não crescer coisas no seu coração, né? Para as pragas dos pensamentos maliciosos, enganosos, brotarem, crescerem no seu pensamento, né? Para que a amargura não crie raízes dentro do seu coração. Você tem cuidado disso? Você não tem permitido, né, que essas coisas enchem o seu coração? Você tem matado a praga da fofoca, da murmuração, que tem se instalado ao seu redor? Quando eu tenho a percepção da presença de Deus e o que essa presença traz na minha vida, isso muda tudo. Isso faz toda a diferença na minha vida. Exemplo, se eu estou conversando com alguém, né, sobre um determinado assunto e eu tenho a percepção de que Deus está lá comigo, né? Se eu sinto a presença de Deus, se eu honro a Deus e sei quem Ele é na minha vida, eu não vou conseguir dar continuidade naquela conversa que não é agradável, não é lícita, não é honesta. Eu não vou conseguir ficar naquela conversa que está falando mal de uma outra pessoa, de uma conversa que está fofocando, uma conversa que está denegrindo alguém. Por quê? Porque eu tenho a percepção da presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus, eu sei quem Ele é. Isso é honrar a Deus, é saber quem Ele é entender quem Ele é e que Ele está conosco todos os dias. Se eu estou tendo pensamentos ruins, pensamentos maus,
e eu tenho a percepção de quem Deus é, eu honro a Deus e sei quem Ele é, e sei que Deus sonda os meus pensamentos e esquadrinha meu coração, eu vou lutar contra esses pensamentos, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Entendem isso? Então, assim, honrar a Deus é entender quem Ele é na nossa vida. É colocar Deus em primeiro lugar e saber que Ele está conosco todos os dias. É saber que Ele prometeu e Ele vai cumprir. É saber que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É entender que eu não posso entrar em conversas, eu não posso permitir pensamentos, eu não posso aceitar atitudes que não estão alinhados com a vontade de Deus, porque eu vou desonrá-lo. Então, preste bem atenção. Honrar a Deus não é só por aquilo que eu falo, mas é pelo comportamento que eu tenho todos os dias da minha vida. Então, tome cuidado. Busque o Senhor em primeiro lugar. Aprenda a ter a convicção e a percepção de que Deus está com você todos os dias. Não esqueça de comentar, compartilhar e curtir. Até a próxima.